pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador federal Luiz Carlos Canali, os meus respeitos. Excelentíssimo senhor desembargador federal Cláudia Cristina, as minhas homenagens. Excelentíssimo senhor desembargador federal Salis Monteiro, os meus respeitos. Excelentíssimo senhor procurador da República, doutor Ângelo Roberto, a serventuária Anelissa, pessoa de quem cumprimento as demais pela gentileza e a preocupação conosco em relação ao horário. Vai para casa do doutor Paulo com relação à inversão, também agradeço. Excelências, lá das Minas Gerais vem esse advogado. Exerço o meu mistério a efêmeros 30 anos. Completo 3 décadas agora em julho. Tribunal do Júri, eu já ingressei nele, de graça, mais de 300 vezes. Eu tenho aproximadamente uns 500 júris. Eu falo que não vou chegar a 1000 para não aposentar igual o Romário aposentou. Fui convocado por um cliente em Maringá. O indivíduo estava preso. Preso por quê? Respondendo a um processo por homicídio, a denúncia vazada com 3 qualificadoras e uma formação de quadrilha. Ao receber a denúncia, eminente desembargadora Cláudia, o juízo repeliu a formação de quadrilha e afastou uma qualificadora de perigo comum. O atual juiz que oficia nesse feito foi o que conduziu parte da instrução criminal. O fato é de 2005. Pois bem, nos idos de 2019, já com pronúncia, e um fato pitoresco. A Proemial, eminente desembargador Luiz Carlos, trazia 3 qualificadoras. Torpe pela paga, meu cliente é o suposto mandante do exercício do senhor Sevilha, um auditor da Receita Federal, havido em 2005. O recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Pois eu penso que Nelson Hungria deve estar dando volta na sepultura, porque um magistrado, eminente procurador da República, sem qualquer dedução na exordial por parte do Parquet Federal, incluiu o motivo fútil. Eu fico pensando como é que uma conduta pode ser torpe e fútil ao mesmo tempo. Com todo o respeito na mente fértil do magistrado que sentenciou. Mas tudo bem. O réu não foi encontrado, ora paciente, para ser intimado de uma deliberação para constituir novo defensor. O juízo, ele veio posteriormente a constituir, e a respeito da audiência da sessão de julgamento, ele não foi localizado. O juízo, o primeiro júri dele, e pro azar dele foi comigo, foi esse de Maringá. O primeiro júri da subseção judiciária de Maringá foi comigo. E mais 2 advogados. Pois bem, como é que Sua Excelência fez o júri? Ele não pediu à Justiça Comum para colocar a sessão num plenário adequado. Não. Ele desmontou a secretaria. Simplesmente desmontou a secretaria. O réu preso, foi manejado um habeas corpus. Suas Excelências denegaram a ordem ao entendimento que haveria ali o quê? Necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Pois bem, dessa decisão eu assumi a causa já a posteriori, manejei um recurso ordinário. Poucas vezes eu consegui aquilo que logrei nesse HC. O ministro Neves Cordeiro, que teve assento nesse tribunal, concedeu a ordem. Concedeu a liminar no RO. Só tem que o júri estava designado. Essa decisão foi posterior à sessão do julgamento. Bem, no 6º dia, esse advogado abandonou o plenário com a sua banca. E eu ouvi a palavra conluio do juiz. Não degustei isso muito bem, não. Sua Excelência esqueceu de dizer para vossas excelências, e eu fiz uma manifestação de 16 minutos que eu gravei e coloquei num canal do YouTube e trouxe esse link para vossas excelências, e eu tenho certeza que não passou desapercebido dos olhares atentos de vossas excelências essa questão. Os motivos. Faltou um deles. Primeiro, Sua Excelência instalou a sessão, eminente desembargadora Salise, com 11. Ele revogou o Código de Processo Penal que preconiza 15. Ele convocou suplentes para a mesma sessão. Isso não existe no CPP. É o CPP do Magistrado Federal de Maringá. Coisa completamente diferente que eu não conhecia.
Pois bem, ao cabo do primeiro dia, depois de eu ter avisado para ele umas 2 vezes que eu iria abandonar o plenário, por conta das arbitrariedades que ele estava praticando, Sua Excelência nos convoca para o gabinete dele. Está aqui um documento dando conta que eu tenho um advogado nomeado por réu. Eu falei, não tem problema, resolve isso no TRF4, anula esse ato tranquilamente. Porque não revogaram o 263 do CPP. É direito do réu escolher o advogado. Isso faz parte da plenitude de defesa. Eu não estou tratando de ampla defesa, não. No plenário é plena a defesa. E disse Sua Excelência, eu estou dispensando as testemunhas, mandando-as para casa e no dia seguinte eu vou trazê-las de volta. Eu falei, o quê? Mas de onde é que o senhor tirou isso? Não, eu não tenho lugar para colocá-las. Eu falei, peraí. Quando Vossa Excelência fez a instrução criminal, o delegado federal que, aspas, capitaneou as investigações, foi ouvido no sumário por 10 horas. O paciente foi interrogado por 5, desembargadora. Haviam no plenário ali, 3 réus, mais as testemunhas do Ministério Público Federal, umas 12 pessoas. E Sua Excelência queria mandar para casa. Eu li na decisão que decretou, ou que eu nunca vi isso na minha vida, reforço de prisão preventiva. Eu aprendo cada coisa lá em Maringá que eu nunca tinha visto na minha vida. Reforço de prisão preventiva. Ele só esqueceu de contar isso para Vossa Excelência. O procurador da República concordou, os outros 2 advogados dos Correios concordaram e o único chato fui eu. Eu não concordo com isso. A incomunicabilidade é imprescindível. Excelências, no ambiente que estávamos, no Olímpio estava o juízo, à direita dele o Ministério Público Todo-Poderoso, à direita o assistente. E nós fomos colocados em 6 mesas, a banca que eu fazia parte, 4 advogados. 2 com a mesa e 2 trabalhando com o computador sentado no colo. As Suas Excelências, vereadora Cláudia e vereadora Salise, a minha consorte, que eu acho que é com a Azar, que é minha esposa, Claudineia Carla Calabundi, dividiu a tribuna comigo. Nós tivemos que nos entrevistar com o réu, Excelência. Com um computador igual a esse. Eu esqueci de fazer isso naquela manifestação, eu corrijo aqui hoje. Durante 6 horas, uma advogada ficou com o réu numa sala de 2 por 1, sem refrigeração, sem ventilação, para poder propiciar a ele um negócio chamado plenitude de defesa. Sua Excelência, no decreto, esqueceu de falar disso. Depois, uma vez que ele fez isso na sala de reconhecimento, que era a DRED, a secretaria onde ele fez o júri, teve que tirar o réu. Sabe onde é que ele foi conversar? A minha sócia foi conversar com o réu? Numa cela de 2 por 1. Esse é o tratamento que a advocacia recebe do juiz de Maringá. Pois bem, nesse interregno, KGB e CIA, a privação do sono era um método de interrogatório. Sua Excelência deve ter esquecido também, porque ele imputou a nós uma responsabilidade que foi dele. No primeiro dia, Excelências, eu pedi uma certidão para vir a esse tribunal suspender aquela sessão através de habeas corpus. E aí, eminente desembargador Canário, eu uso divergir de Vossa Excelência, porque o Supremo outro dia anulou uma decisão do Sérgio Moro por conta de uma questão de inversão de ordem. É uma questão processual, uma nulidade processual. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, submeter um réu a um julgamento do Tribunal do Júri, com a legislação nova agora, que com pena de 15 anos determina a prisão, eu tenho que discutir nulidade por habeas corpus. É um posicionamento deste humilde advogado. Sua Excelência começava o primeiro dia às 9 horas da manhã, foi até às 2. No outro dia às 10, fomos até às 3. No quarto, começamos às 11, fomos até às 3. No derradeiro dia que motivou o abandono de plenário, a sessão começou às 10 horas da manhã e ele começou a interrogar um réu à meia-noite. E quando ele viu que eu estava fazendo desandar o interrogatório dele, que eu perguntei ao réu se ele tinha capacidade cognitiva, Excelência, isso ele não mandou para cá, para esse tribunal. Isso ele não informou para o ministro Neff. Ele veio pedir a intercessão do outro advogado para tentar consertar e salvar o interrogatório dele. Esse ato do interrogatório do segundo Correio terminou às 5 horas da manhã.
o meu cliente preso. Ele foi para o presídio. Ele voltou às 10. Ele não dormia durante uma semana. Eu não vou permitir um réu meu ser interrogado assim não, excelência. E por uma somatória de fatos e de atos, o juiz parece que não entende que no tribunal do júri ele não é protagonista. Ele preside o julgamento. Apesar da lei determinar que ele começa a indagar, eu não precisava de promotor, de procurador de justiça naquele julgamento. O MPF Futebol Clube era o magistrado. Respeitou, eu falei isso para ele no plenário. A um determinado momento, excelência, desembargador Salise, sua excelência foi obrigado, o juiz, a postar-se de frente com a jurada para ela não dormir. Ao jurado do lado ficar vigiando para o jurado não dormir. Isso tudo sua excelência não colocou na sentada. Pois bem, três questões nós trazemos de vossa excelência. Primeiro, a falta de fundamentação do decreto, que respeitosamente de antanho foi decretado o quê? O juiz não sabe que pode realizar o júri sem a presença do réu. É desnecessário. O réu intimado e não é obrigado a ir no plenário. Isso é o CPP. O juiz não está acostumado. Era o primeiro júri da vida dele. E ele não conhecia o Código de Processo Penal. Ele indagou as defesas na hora do sorteio. Vossa Excelência, diga a defesa, recuso. Ele virou procurador de república. E o senhor? Não precisa falar nada, já falei. A defesa já recusou, já está recusado. Essa somatória de fatos nos compeliram a deixar o plenário. Bem, dos dois argumentos que ele utilizou, e suas excelências denegaram o habeas corpus Fernando Ranéia, e peço vênia, desembargadora Cláudia, que inseriu ali algo que não foi dito, garantia de ordem pública, de um fato havido há 15 anos. 14 pelo ano passado. Bem, conveniência, primeiro, garantia de aplicação da lei penal. A decisão deste colegiado, respeitosamente, foi revogada pelo ministro Neves Cordeiro. Este argumento, este fundamento, foi desfeito pelo magistrado ministro Neves Cordeiro, no julgamento do RO, tanto na liminar quanto no mérito. Então eu entendo, e eu trouxe essa decisão na impetração, que esse fundamento sucumbe. Segundo aspecto, conveniência da instrução criminal e conluio da defesa. Será que o que eu falei não é suficiente para vossas excelências entenderem que o meu cliente não poderia ser julgado naquela situação? Que o paciente não poderia ser interrogado com privação do sono, com técnica de interrogatório de CIA e KGB? Que tipo de justiça é essa, excelências? Qual o tipo de tribunal do júri onde se coloca o advogado com um computador no colo para trabalhar? Está repetindo isso agora. Pegou um auditório do TRT para fazer o júri, ao invés de pedir à Justiça Estadual um espaço adequado. Primeiro, júri federal. Excelência, qual de vós já viu um advogado ser preso durante uma audiência por fotografar um jurado? Essa imputação foi feita e um conselheiro seccional, desembargadora Cláudia, recebeu voz de prisão do magistrado por ter fotografado o jurado. Quem fez a foto fui eu. Fiz a foto de uma tela de televisão onde estava um depoente, a minha consorte e o preso. Isso tudo, excelência, nós passamos lá em Maringá, mas o juiz não quis contar isso. E aí eu fico a me perguntar, o que é a conveniência da instrução criminal? Quem que nós intimidamos? Quem que nós coagimos? Quem que nós subornamos? Ninguém. Excesso de defesa. Em que aspecto? Eu fico a imaginar se for... Eu tenho um livro de um grande amigo que é juiz, Renato Zunzup, chama-se Verdugo. Na orelha do livro está escrito: toda pessoa é capaz de matar. E eu fico a indagar, se for um parente nosso sentado no banco dos réus, que é um pé de couve e um advogado, eu sou advogado, o juiz não pode punir o réu por atitude do advogado. Recebemos 700 salários mínimos de multa. Está sendo discutido pela ordem em sede de mandado de segurança. E eu me pergunto, até quando isso vai prosperar? Neste caso, reitero, a questão da conveniência da garantia da aplicação da lei penal foi exaurida, e a instrução criminal, o júri só não terminou
pelos desatinos levados a efeito pelo juiz federal titular da 3ª Vara de Maringá. E o júri estava marcado, excelência, para 3 de outubro. Não sei como ele desmarcou. Nós vamos entrar no plenário em março agora. O que se espera aqui, e até com a aplicação da tornozeleira eletrônica, se o caso for, que é o nosso pedido da impetração, é que se tenha o respeito à plenitude de defesa, também a dignidade da pessoa humana, ao princípio da presunção de inocência, e que esse disparate não ocorra mais em Maringá. Eu vi que meu tempo exauriu. Eu queria agradecer penhoradamente e pedir desculpas a vossas excelências, mas o que nós passamos no plenário do Tribunal do Júri de Maringá não é coisa que se faça dentro do Judiciário, muito menos da Justiça Federal da subseção de Maringá, desse TRF4. Justiça, muito obrigado.